Boa noite. Os jovens do sexo masculino e negro são as maiores vítimas da violência no Brasil. Os dados do mapa da violência deste ano mostram que o número de assassinatos teve um aumento de 13,4% em comparação com 2002. Entre 2008 e 2011, mais de 200 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Esse número é maior do que qualquer outro registro de mortes em zonas de guerra pelo mundo. O Brasileiras.org de hoje discute a violência e sua relação com a ação ou omissão do Estado. Para debater o genocídio brasileiro, recebemos aqui o jurista e diretor-presidente do Instituto Avante Brasil, Luiz Flávio Gomes, e a fundadora e coordenadora do movimento Mães de Maio, Débora Maria da Silva. E também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que vai selecionar as perguntas enviadas pelos internautas. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e não é mais possível mandar perguntas pelo portal www.brasileiras.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar do perfil do crime praticado no Brasil. Eu queria ver com o doutor Luiz Flávio Gomes, esse genocídio brasileiro, que o senhor tão bem definiu recentemente num artigo, quais são as caras desse genocídio? Isso, o que nós temos que distinguir com clareza aqui na CIF é o Brasil está matando 57 mil pessoas por ano. São homicídios. Muitos desses homicídios não têm nada a ver com o Estado. O marido que mata a mulher, é o vizinho que mata outro vizinho. Isso não tem nada a ver com a postura do Estado. Agora, boa parcela desses 57 mil são de responsabilidade direta do Estado. Direta. São agentes do Estado atuando em nome dele, Estado, e que estão matando pessoas. Como as pessoas que morrem têm as características quase que idênticas, se nota então que é uma série de assassinatos muito bem planejada para matar determinadas pessoas. Porque não é aleatória essa morte. Pobre, negro de periferia. Exatamente, jovem, de 15 a 24, negro ou pardo, são as cores aí preferenciais para a morte. Agora, o que é isso? Quando você tem um conjunto de homicídios dentro de uma estrutura de poder, que nesse caso é o Estado, claro que isso é um genocídio. Pois o que é genocídio? Genocídio significa tentar eliminar uma raça, uma cor, uma etnia, uma religião ou matar gente com determinada categoria socioeconômica. Então, isso é genocídio no conceito hoje ampliado de genocídio, mas não temos mais dúvida de que é um genocídio. E mais, estatal. E mais, esse genocídio não vitimiza somente os jovens da periferia. Eles também vitimizam muitos jovens policiais que, destreinados, são mandados para a rua sem nenhuma noção do que é direitos humanos e então vai fazer um mundo de estragos para os outros e também para a vida deles. Muitas mães também já enterraram seus filhos policiais. Logo, o genocídio, ele é um conceito mais amplo para pegar tanto a morte do policial contra os da periferia, quanto os policiais mortos. Tudo faz parte de um genocídio. Então a responsabilização tem que ir para cima. Tem que ir para cima, porque é isto que falta no Brasil sempre, né? Sempre. Procura-se então a responsabilidade ali do policial que deu um tiro, mas as ordens normalmente foi de superiores. E depois dos superiores, foi o governador muitas vezes está de acordo com isso tudo, até pelas declarações que eles fazem, no sentido de matar. No Rio de Janeiro, uma época, inclusive, dava um prêmio para o policial que matasse pessoas. Né? Então, vai subindo. Como é política de Estado e não de governo, não interessa se o governo é PT, PSDB, não importa o governo. É o Estado brasileiro que admite que matar pessoas é algo possível. E todo mundo se dá uma licença de matar. Eu queria ver com a Débora aí. A Débora, ela lidera um grupo de mães aí que reage contra eu diria, o mais vergonhoso episódio da história de São Paulo, que foram os assassinatos de maio de 2006. Eu queria que você contasse um pouquinho o que foi esse episódio que envergonha todo mundo pelo que ocorreu e pela falta de ação das forças aqui de Justiça, Ministério Público, imprensa e sociedade paulistana. Eu queria que você descrevesse isso. Nassif, quando ocorreu essas mortes no espaço de uma semana, se matou mais de 600 jovens
no estado de São Paulo, foi um dos maiores massacres da história contemporânea no nosso país. Se matou muito mais do que na ditadura militar, né? Que na ditadura militar se passou 21 anos para ter os óbitos que teve, né? E em maio de 2006, foi no espaço de uma semana, um espaço muito curto, né? Que assassinaram a maioria homens, né? Do sexo masculino e negro de periferia. Então, em maio, quando eles deram um toque de recolher, porque esse toque de recolher foi dado pela polícia no dia 15 de maio de 2006, foi um absurdo quando a população ficou refém de um terror produzido pelo Estado. Isso, né? Foi represália àquela ação do PCC? O PCC, ele fez essa represária através de um achaque que estava acontecendo em cima dos familiares dos presos. E os presos não tinham como reagir, eu não sei isso. Não estou dando legitimação para eles fazer o que eles fizeram. Mas era o único modo deles agir para poder chamar atenção pelo que estava ocorrendo, né? Houve um achaque, estava tendo esse achaque e nós pagamos, nós, Mães de Maio, pagamos por uma guerra que não era nossa. Como é que foi essa ação aí? Você estava onde quando começou esse... Quais são os detalhes? Nassif, eu estava em casa, eu recebi um telefonema de um policial da família, para me avisar para as pessoas de bens, não para lixo, que quem estivesse no meio da rua era inimigo da polícia. 8 horas da manhã. E quando foi 11h30 da noite, meu filho foi assassinado. Então, quando ele deu esse aviso para mim, eu saí avisando para as famílias, né? Mas nunca imaginava que ia cair em cima da minha família. O seguinte, quem estiver na rua vai ser... Era inimigo da polícia. Puta vida. E não foi diferente. Meu filho foi abordado, meu filho ele esteve em casa, ele foi buscar amoxicilina, que ele tinha operado do dente, mas ele trabalhou assim mesmo, de atestado médico. E após ele sair de casa, eu avisei para ele, quando ele chegou, sobre o que o policial falou. Ele falou, mãe, não devo nada para a polícia. Eu não devo nada para a polícia. Ele ainda repetiu 2 vezes. E ele falou, tô indo embora, só vim buscar amoxicilina porque tá tudo fechado. Foi uma coisa assim bem impressionante, assim, o poder de ser legítimo um trabalhador que não devia nada para a polícia. E quando ele chegou perto do posto de gasolina, que ele acabou a gasolina da moto, ele foi no posto, 2 viaturas da polícia encostou e perguntou o que ele estava fazendo na rua. Ele falou, não devo nada para vocês. Foi suficiente, eles já foram espancando, revistaram ele como se ele tivesse, perguntando se ele tivesse armado, ele falou que não. Eles não revistaram na época, assim, parte documental, eles só queriam saber se estavam armados. E aí quando meu filho falou que não devia nada, eles começaram a espancar ele, né? Deram chute, deram tapa no rosto e deram murro no peito e falou para ele assim, você é um trabalhador até morrer, morreu você é um ladrão. A pena de morte do meu filho foi decretada naquele posto de gasolina. Assim que eles saíram, a viatura saiu, porque o posto de gasolina estava cheio de câmera de monitoramento. E eles saíram dali com mais ou menos 500 metros, executaram meu filho. Porque quem abordou, matou e socorreu. Porque é impossível um condutor do BO, um policial que conduz um BO, ele fala que foi chamado via Copom para atender uma ocorrência de um homicídio e depois ele mesmo conduz esse BO e depois quando ele sabe que a mãe está acusando que é policial que matou o filho dela, ele muda o depoimento e o Ministério Público dá legitimidade para esse depoimento mudado, né? Enfim, para poder a gente... O que aconteceu com o inquérito em si? Foi arquivado. Qual a alegação? Alegação por falta de prova. Eles identificaram os 9 policiais que estavam trabalhando no dia. Foi eu que pedi para o Ministério Público que fizesse essa investigação sobre quem eram os policiais, que tipo de viatura que eles estavam trabalhando, qual projeto ele defragou, que percurso eles fizeram e que tipo de calibre de revólver eles utilizaram na época. Foi tudo, a investigação foi dentro desse parâmetro, mas as 2 viaturas, que foi uma força tática e um Gol, eles levavam, na planilha deles, levavam ao local do crime. Só que o meu filho, ele foi investigado 23 vezes pelo Copom.
Pelo Copom, você fala pelo computador lá que estava... Não, 190 da Polícia Militar, né, a pesquisa. E o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo alegou na época que o Copom estava quebrado desde o dia 26 de abril, que não gravou as ocorrências. E depois a gente começamos a estudar, porque as ocorrências todas foram feitas via Copom. Né? Então, o que a polícia alegou que deu um pane para não haver... Para não haver registro das ocorrências, porque eu investiguei também, procurei saber de pessoas que têm mais entendimento do que eu, e falaram que o registro do Copom, dentro das viaturas, um tiro e a conversa dos policiais é tudo gravada. Então, por isso que foi deletado. E o Ministério Público, o seu filho tinha um tiro nas costas? O meu filho tomou 5 tiros, né? Um em cada pulmão, um no coração e 2, um no glúten e outro nas nádegas. Mas o meu filho, eles não conseguiram pegar, eles falam, eles alegam que não conseguiu recuperar os projéteis. Não tinha exame balístico, não tinha exame de projétil, nem nada, isso foi a alegação. Mas me chamou a atenção que meu filho tinha um projétil alojado na espinha cervical. E aí foi aonde eu comecei a bater de frente com o Ministério Público, até que o Ministério Público do GAECO, ele pediu, há 2 anos atrás, pediu a exumação do corpo do meu filho e para procurar o projétil. E, inclusive, eles até sofri no descalço, falando que era impossível achar uma peça de aço no meio de tantos materiais. Né? Mas com 5 dias foi obtido o projeto, acharam, o médico legista me chamou lá no ML Central e falou que a princípio era um projeto de calibre 38, que na época os policiais militares usavam, né? E, enfim, esse projétil, eu até pensava que era uma esperança de uma investigação por parte do Ministério Público, mas acabou não dando em nada, porque o projeto está arrolado no inquérito do meu menino, dentro do inquérito, num saquinho plástico, e não houve exame balístico, porque não tem a arma para fazer o exame balístico. Sabe, como que se faz com um abuso desse? É abuso. Abuso, este é um caso, mas ele espelha bem, é um retrato do que está se passando no país. Mas 2006 ele é relevante porque 600 foram assassinados, mas é desde 1822 que se mata no Brasil jovens negros de periferia, desde que o Estado nasceu, oficialmente. Antes se matava muito na colonização, mas não tinha o Estado brasileiro. Sempre se matou o jovem periferizado, negro, é a vítima preferencial. Agora, o que nós temos que ver em tudo isso? Há aqui um problema sociológico e um problema jurídico. Sociologicamente, é a figura das pessoas extermináveis. Desgraçadamente, nós temos isso. É uma figura que já existiu lá no direito romano, lá atrás, se chama homo sacer. Homo sacer significa a pessoa que pode ser morta impunemente. Então, isso aí caracterizaria o genocídio. Qual que é a relevância da caracterização do genocídio para levar essas questões para... A relevância de ser um genocídio, ou seja, um conjunto de homicídios em séries com características idênticas, sendo um genocídio, é um crime contra a humanidade. E se é um crime contra a humanidade, ele não prescreve nunca, não cabe anistia. Então, em qualquer momento, o Estado brasileiro tem que responder por essas mortes. Não importa se as mortes foram da PM de São Paulo, da PM de Maranhão, não interessa o Estado. É o Brasil que responde perante a Comissão de Direitos Humanos. Mas tem a responsabilização individual dos responsáveis também? Também. Aí é o seguinte, o que normalmente a comissão faz? Em todos os casos que ela julgou, casos do Peru, muito semelhantes, casos de Bolívia, manda o Estado brasileiro, obriga o Estado brasileiro a apurar os fatos, porque não prescreve nunca. Tanto quanto a comissão e a corte
fizeram em relação ao Araguaia. O caso do Araguaia, 62 mortos, o que determinou a comissão, a Corte Interamericana, Brasil, você é obrigado a investigar tudo isso. É obrigatório, porque se o Brasil não cumpre suas obrigações internacionais, ele está sujeito a uma série de sanções da Organização dos Estados Americanos, inclusive pode chegar a bloqueio de exportações, por exemplo. Tá. Uma das sanções possíveis. Então, logo, o que acontece? Este é o trâmite. Tem que passar por aí, começar pela Comissão de Direitos Humanos de Washington e enfatizar este bloco de acontecimentos, que isso é da história do Brasil, é da cúpula do poder. Nosso poder, ele computa que muitos são extermináveis. E essas pessoas extermináveis, portanto, não têm nenhum valor. A vida humana perde o valor de vida humana, vira inseto, vira coisa, vira objeto. E aí, este é o fenômeno sociológico. E juridicamente, buscar tudo isso no plano internacional para condenar o Brasil fica com a responsabilidade de investigar e buscar os responsáveis. Não é buscar o responsável lá de baixo. Quer dizer, é o procurador que deixou de cumprir sua função, é o secretário de segurança que autorizou, é o ministro que não atuou. Perfeitamente. São casos arquivados que o Estado negligenciou em investigar, são casos em que as autoridades falaram algo de estímulo de violação de direitos humanos. A fala é tudo importante, juntar todas essas provas, todas, como por exemplo, quem não reagiu está vivo. Essa é uma declaração que isto tem um impacto internacional impressionante, uma declaração dessa. Ou um secretário de segurança que diz que realmente tem que matar todo mundo, ou que o extermínio é uma coisa de bandido bom é bandido morto. Quem fala tudo isso tem que ir gravando tudo, junta todas essas provas, porque essas provas, essas declarações não valem só para as mortes dos periferizados, da periferia. Geral. Vale para o policial morto também. Claro. Porque ele é metido dentro de um contexto de violação massiva de direitos humanos, e este policial, sem nenhum treinamento técnico, objetivo de direitos humanos, respeitar as pessoas, uso de arma de fogo, a arma é a última coisa que você usa, etc. Então não é nada civilizado. Nós não temos uma polícia civilizada. E não é culpa, eu não reputo culpa do policial, embora alguns policiais já mudaram mesmo de banda e hoje são assassinos públicos, alguns. Mas a grande maioria são jovens que estão ali para ganhar R$2.000 por mês e levar um tiro na cabeça também. Então, aí é o Estado brasileiro que tem que mudar a concepção dele. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa de hoje é gravado, as perguntas já foram enviadas pelo portal www.brasilianas.org. Sara. Bom, Nassif, nós temos uma pergunta do Altamiro Souza, ele não identificou de onde é, e ele gostaria de saber dos entrevistados o que vocês pensam sobre a necessidade de mudança da Polícia Militar, que guarda sabidamente resquícios e entulhos da ditadura militar de 64. Débora, você que se sentiu de perto aí. Eu acho que não tem como fazer uma reforma na polícia. Eu acho que tem que tirar tudo, mudar um outro modelo. A reforma não tem como. O Estado não tem mais, está todo remendado. Então não tem mais o que se remendar. A gente não tem mais o que se remendar. A gente queremos uma polícia comunitária. Uma polícia comunitária. A gente não é inaceitável que nós pagamos a bala que matamos nossos filhos. É uma coisa absurda a gente pagar a bala que nós matamos nossos filhos. A gente pagamos a mão do mando que matou nossos filhos. A gente paga. É como se fosse a gente voltando no tempo do senhorzinho Fedalgos. A gente temos o capitão do mato. O capitão do mato é o policial. Que simplesmente só muda o corpo. É a mão do mando. Eu tenho um texto que a gente fala assim, é a mesma mão que mata, que muda de corpo. É a mão do mando que tem a lei e o dinheiro ao seu favor. Vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta logo.
voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute o genocídio brasileiro. Vamos avançar um pouquinho mais nessa questão da responsabilização do Estado. Débora, aqui quando você enfrentou esses problemas aqui com o Ministério Público Estadual, vocês pediram a federalização da apuração dos crimes aí. O que se conseguiu de objetivo nisso aí? Nenhum. Eles ficaram enxugando gelo. Né? A gente fizemos esse pedido há 4 anos, sem resposta. Né? O procurador-geral, ele engavetou o pedido. Quem que era o procurador? Era o Grugel. E ele engavetou. Mas a gente teve uma surpresa agora, nesse ano de 2014, a visita de 2 procuradores federal, que eles vieram a mando do Grugel. Antes dele sair, ele jogou esse abacaxi, ele não quis resolver. E o que aconteceu? Eles, na visão deles também, não tem mais o que se pedir investigação no Brasil. A gente temos que denunciar para fora. Por que? Qual a alegação? A alegação é que o movimento das mães os familiares podem se frustrar lá na frente. Porque o Brasil é um Brasil da impunidade, tem um manto da impunidade. Você falou, a corregedoria da polícia, que em geral, quando se tem crimes assim, ela é obrigada a investigar. Qual foi a atuação da corregedoria aqui? A corregedoria nos crimes de maio não teve atuação nenhuma. Eles não tiveram, porque também as mães não confiavam e não foram procurar ajuda. Mas nós tivemos recentemente a primeira punição de soldados. Como se conseguiu essa punição desses PMs, alguns dias atrás, que foram condenados a 36 anos? Foi bem interessante que eu conheci essa mãe, que os crimes de maio são muitas mães, né? Mas muitas delas vivem com o toque do terror que o Estado produz, o medo sem voz, né? Que essa paz que elas têm não é uma paz, é a paz do medo, uma paz sem voz. E eu vi essa moça numa caminhada que nós fizemos lá em Sacopemba. E ela estava com a camisa estampada com a fotografia de 2 meninos e 16 de maio de 2006. E aqui quando eu olhei, eu prestei atenção, falei que queria falar com a senhora. Mas ela estava ali para pedir ajuda para o movimento Mãe de Maio. E ela contou como é que foi, que aconteceu, mas ela tinha medo de se expor, né? Então eu pedi para ela fazer um texto e coisa e tal e encaminhei ela para a Defensoria Pública, né? Mas a gente barra também nessa justiça que vem ajudada pela Defensoria, porque a Defensoria acaba ela não acompanhando os inquéritos policial. Eles esperam o arquivamento para depois pedir o desarquivamento para ver onde foi o erro, onde está o erro. Então por isso que não se avançou. E o caso dela foi diferente, porque nós não temos testemunha ocular e o caso dela, ela tem uma testemunha ocular que viu, que estava junto, que sobreviveu. Como que a polícia, a corregedoria reagiu ao fato de ter uma testemunha ocular? Ela tomou providências ou assumiu a defesa do soldado? Olha, ela assumiu a defesa do soldado, que isso é praxe, e que o que está na defesa... não é nem tanto soldado, é uma defesa de uma corporação. Eles defendem, são corporativistas, né? Eles defendem uma instituição que eles mesmos sabem que não funciona. É uma instituição falida. Mas como é que foi a posição o que alega a promotora, que ela mostrou com prova probatória para nós, que ele estava... preso administrativo por ter... ela disse que é um cutuno que não engraxou, e ele foi dispensado da corregedoria uns 5 minutos antes de acontecer esse crime. O álibi é que ele foi detido por causa do coturno que não estava engraxado. Esse é o álibi dele? Esse é o álibi da corregedoria. E os jurados... E os jurados não se conteve com isso, com essa tese, porque essa tese é uma tese muito fraca. Né? A promotora, inclusive, ela fez até um papel que a própria defesa falou que estava abismado, porque ela falou que aquele papel da ouvidoria, da corregedoria, quer dizer, não representava, que era um papel mentiroso, e ela rasgou de dentro do processo, na frente do jurado. Quem é essa corajosa? É a promotora Cláudia. Ela atuou como uma gigante para nós,
né? Ela lavou a nossa alma, porque nós o tempo inteiro, há 8 anos, nós vemos dizendo que quem estava debaixo do capuz, quem fez a retaliação contra a periferia e contra nossos filhos, foi o Estado. O Estado tem que pagar, tem que começar de cima para depois pegar os de baixo, que os de baixo são vítimas desse próprio Estado. É uma tese nova que nós estamos sustentando aí, Nassif, é de que se os crimes sequenciais são um genocídio, se este genocídio é de responsabilidade do Estado, então é um crime contra a humanidade. Sendo um crime contra a humanidade, não cabe anistia e não cabe prescrição. Porém, onde nós estamos chegando, não cabe prescrição nem sequer da parte civil, indenizatória. Entendi. Não vai prescrever, não prescreve. Você mencionou no seu artigo esse filósofo britânico. Conta um pouquinho como que a jurisprudência internacional está avançando aí nessa área. Isto é o Morrison, é um professor, ele é neozelandês, mas dá aula em Londres e está radicado na Universidade de Londres. Morrison escreveu um livro faz 6 anos, 8 anos, um livro em que ele fez um balanço de todos os assassinatos dos estados desde 1894 até 2002. Do Estado britânico? Todos os estados do mundo ele pegou. Ele fez um levantamento maravilhoso. O que agora o economista Piketty fez para mostrar a desigualdade, ele fez para mostrar os genocídios, um seguido do outro. E que, então, sendo genocídio e sendo imprescritível, que todos os crimes que ele traz no livro dele, que são crimes que dá para trabalhar hoje e responsabilizar o Estado em virtude disso. Essa é a ideia. Morrison, então, e ele depois agora foi a base de um curso de doutoramento na Universidade de Barcelona, com os meus amigos, professores. Barcelona tem uma tradição monumental nessa área aí, né? Muito impressionante, na Autônoma de Barcelona. Essa universidade tem muitos professores lá, meus amigos, e esse curso que eles ministraram lá de doutorado, durante 2 anos, eu fui acompanhando todas essas histórias e tal. E agora os livros, inclusive do Morrison, foi traduzido para o espanhol, o que dá acesso para nós no mundo todo, porque antes só estava em inglês. Ele sustenta essa tese. A tese é isto: é um crime contra a humanidade, tem que ser resolvido no plano internacional, as cortes internacionais têm que condenar o Estado a investigar os delitos e a pagar a indenização para as vítimas. São as duas coisas que as cortes fazem. E as cortes já analisaram isso? Já chegaram a alguma conclusão? Bem, alguns fatos históricos já passaram pelo crivo de tribunais, como, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, que condenou muitas pessoas que assassinaram durante a Segunda Guerra Mundial. Esse é um fato, então, já julgado. Outros casos estão começando agora já a ter início no Tribunal Penal Internacional. Ou seja, a jurisprudência se dá em cima de casos concretos. Tem que ter casos concretos. Tem que ser casos concretos, por isso que tem que ser bem documentado, a prova tem que ser boa. Por isso que os crimes de maio podem ser um episódio... não há dúvida. Um divisor de águas. Não há dúvida. Os crimes de maio têm todas as características de um assassinato massivo. Tem todas. E as provas são boas, porque houve muita coisa de jornais, de declarações, etc. Portanto, os crimes de maio seriam um ótimo exemplo de juntar e ir para a Corte Interamericana, leia-se primeiro para a comissão, depois para a Corte, mas primeiro da comissão, levar esses fatos para responsabilizar o Brasil. Porque enquanto o Brasil não for condenado, continua a impunidade. E essa impunidade, ela é histórica entre nós. Vem desde 1822, a impunidade desses crimes de periferizados. Você no intervalo aqui mencionou os assassinatos que ocorrem em presídios. Os presídios são outro exemplo. Aí, já o presídio de Porto Alegre, agora, levaram a causa para a Comissão Interamericana, mas qualquer presídio brasileiro, ali, as pessoas presas são vistas como extermináveis. Não vale nada. É como matar barata. Morreu um preso e morreu uma barata, ainda que o preso seja degolado, como muitos foram agora no Maranhão, é como matar barata para nós. Então, esta concepção de destruição total da vida humana
É isso que não tem mais cabimento em século XXI. Tem que mudar a mentalidade. Todas as pessoas têm que ser respeitadas. Todas. E justamente o que nós estamos precisando agora? De movimentos que levem isso tudo. Porque material não falta, os fatos não faltam. O que nós precisamos? Entidades, associações que levem isso para o plano internacional para responsabilizar o Brasil e chamar a atenção do Brasil. Débora, além do movimento de vocês, quem são as ONGs, associações, entidades que deram apoio e que fazem parte dessa frente anti-extermínio aí? Justiça Global. Né? Nós lançamos agora o programa de defensores de direitos humanos, linha de frente. Né? Há 15 dias nós lançamos, porque a gente vê que a gente tinha esse clamor que as lideranças estavam sendo assassinadas, as lideranças indígenas, né, os quilombolas, e, enfim, eles atacam as lideranças. E a gente lançamos esse programa porque a Justiça Global também assina. O programa? Linha de Frente. Né? Então foi muito interessante, porque nós trouxemos o cacique, que é um cacique procurado, há um prêmio, né, pelos ruralistas para matarem o cacique Babau. E nós trouxemos ele, nós trouxemos também o cacique Guarani Caiová, o Ladson, e trouxemos a quilombola Rosimeire, que foi atacada pela Marinha do Brasil. Né? Então a gente vê que é marinha, continua, o genocídio continua, o toque de terror continua. Né? Quem se atreve a lutar contra essa manobra feita pelo sistema podre, eles são atacados. O Ministério da Justiça, vocês chegaram a recorrer? Olha, eu tive um debate com o desembargador do estado de São Paulo, há um tempo atrás. Eu perguntei para ele onde há falha. E perguntei também para ele se ele tem lembrança, não precisava dar o numeral correto, de quantos ricos ele colocou na cadeia. Aí vem a história dos presídios. Ele falou que nenhum. Ele não ia dar numeral porque nenhum. Eu perguntei por quê. Ele falou que os advogados são advogados de peso que encontra brecha na lei. Como quem diz, o advogado do pobre não tem brecha na lei. Mas foi mais assim pertinente que ele falei, onde está o erro? Ele fala que o erro vem da base. Qual é essa base que ele fala que é o erro? É a base da Polícia Judiciária, que não investiga. Então, por que ele não pune a base, né, que são as polícias investigativas? Ele pune a vítima 2 vezes, porque a polícia mata, mas o judiciário mata muito mais com a canetada. Você recebeu um prêmio recentemente de direitos humanos aí. Como é que foi esse prêmio? Você fez um discurso lá também que causou eu recebi o prêmio de enfrentamento à violência, a categoria, né? E eu tive a voz, né? Eu representei os 25 contemplados. E as Mães de Maio, o movimento já tinha recebido em 2010. E eu fui contemplada a Débora, né? A liderança desse movimento foi contemplada como pessoa. E eu recebi também a gratidão, que para mim foi uma gratidão de ter a fala, né? Porque em 2010 eu fiquei muda, então aquilo estava engasgado, né? E agora em 2013 eu tive direito à fala. E eu recebi o prêmio da mão do ministro da Injustiça para mim, porque ele não faz, ele não me representa. Ele me premiou, fiquei assim até muito sem jeito. Mas quando eu fui falar, eu falei pelos mortos, porque meu morto tem voz, o meu morto tem voz, e os mortos nossos têm vozes. Então eu falei pelos mortos, que não era mera coincidência do ministro da Injustiça estar entregando a premiação para mim, porque a justiça não bateu na minha porta, nem na porta de nenhuma das mães, né? E que a ditadura não acabou. Fazer festa que a ditadura acabou é bizarro, porque a gente não tem direito à liberdade de ir e vir, continua. Do mesmo jeito, a gente perdeu, não temos liberdade. A imprensa não tem direito de se expressar. Está o jornalista apanhando aí porque não consegue dar cobertura da violência do Estado. Aquele jornalista que foi demitido, inclusive? Sim, foi demitido, o André Caramante, né? A gente tem que falar, né? E a gente também vimos que se comemora muito a ditadura e a gente temos mãe em estado terminal clamando pela justiça, perdemos já outras Mães de Maio,
que não aguentou esperar pela justiça. Então eu clamei que era o mínimo que a presidente Dilma podia fazer pelas mães brasileiras, era reparação psíquica. A reparação psíquica, o Estado tem que dar tratamento psíquico para esses familiares que estão morrendo com doença produzida pela perca dos seus filhos. E clamei, sim, que era em caráter emergencial a desmilitarização da polícia para acabar e a gente ia diminuir mais de 90% da violência no Brasil, porque a gente tem uma polícia que ela é preparada para nos atacar como periférico, porque o alvo deles é o preto pobre periférico. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa foi gravado e as perguntas previamente encaminhadas pelos telespectadores pelo site www.brasilianas.org. Sara. Nós temos uma pergunta do Júlio Queiroz, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele quer saber se os convidados concordam com o seguinte: se a desconstrução da cultura de violência das instituições de segurança do Brasil deveriam passar por uma maior repressão dos policiais agressores. E ele também quer saber qual é a realidade hoje do cumprimento de penas de policiais condenados por assassinato no Brasil. Pergunta extraordinária, porque nos permite ampliar um pouco o tema, para dizer que não somente hoje o genocídio passa pelo extermínio de pessoas, como passa sobretudo pelas torturas. As torturas prosseguem, mas com uma intensidade enorme. E a punição de torturas no Brasil são raríssimas, raríssimas, porque não há ali interesse ou existe corporativismo entre eles para não levar o torturador às barras dos tribunais e à barra da lei. Em síntese, não existe então o império da lei. Este é um problemaço do nosso país. A lei não impera, ela impera contra alguns, mas não impera. Agora, não só a lei não impera, como muita gente faz a lei que ele bem entende. Por exemplo, o assassinato em periferias, o sujeito está fazendo uma lei. Ele fez a Constituição dele, ele fez o contrato social dele de estabelecimento do Estado. E ele impôs a regra dele e vai lá e mata. Isto então é o quê? Isto é o Estado brasileiro impotente e sem capacidade nem investigativa, nem punitiva, a ponto de, dos homicídios do Brasil, apenas 8% são investigados e apurados. 8% dos homicídios. Isso é o quê? É uma demonstração inequívoca de que o Estado brasileiro, ele recua nessas áreas e deixa a violação dos direitos humanos rolar pelo país. Ele está totalmente omisso. E o Estado brasileiro tem que ser responsabilizado tanto por ação como por omissão. Omite muito, arquiva muito inquérito que não deve arquivar, não investiga policiais torturadores que deveria investigar e vai por aí afora. Ou seja, nós temos um contexto de um genocídio bem estruturado que vem mesmo de enraizamento no Estado brasileiro. E isso tudo tem que ser desfeito, você tem que cortar isso. Se não corta este mal, e eu não vejo dentro do país, dentro do Brasil, perspectivas disso. Tá. Até porque, quando casos gravíssimos de ditadura são levados aos tribunais, como o caso Rio Centro, em que uma bomba explodiu no colo de um sargento, os desembargadores arquivaram agora o caso, dizendo que não há prova de que o Estado brasileiro participou. Que é isso? Mas não tem cabimento uma coisa dessa. O Estado brasileiro conduziu todas as atividades ilícitas durante a ditadura. Esta bomba que era para explodir no 1º de maio, no Rio de Janeiro, foi uma bomba inteiramente planejada. Claro. O Estado, como negar a participação do Estado? E um outro ponto relevante também aí é essa questão do incitamento aí aos linchamentos pelos grupos de mídia, pô. Perfeito, esse é sério, muito sério. Grupo de mídia tem que ter responsabilidade e o governo é que dá autorização para a mídia. Pô, corta! O governo omite até estes atos mais elementares.
Corta essa mídia. Não pode falar em mídia que você pode matar pessoas, prender pessoas e amarrar pessoas em poste. Mas o Ministério Público não atuou, ninguém atua. Ninguém atua, porque é uma omissão generalizada. E é esta omissão generalizada que tem que ser levada para a Corte Interamericana. Primeiro para a Comissão, depois para a Corte. Porque só no plano internacional é que nós vamos mostrar o quanto que o Brasil está no caminho errado. Este é o caminho errado. O Brasil tomou muitos caminhos certos, tem coisas boas nesse país nosso, como agora os eventos esportivos agora, que isso organizou um bom evento esportivo, mas tem coisas erradas. E as coisas erradas nós vamos deixando e vai tocando com a barriga. Não pode nenhum país decente, civilizado e sério admitir um negócio desse. Vamos para o segundo intervalo e brasileiras.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasileiras.org, que discute hoje o genocídio brasileiro. Nessa última parte do programa, vamos tentar entender aqui o estágio que se encontra o Brasil em termos sociais e institucionais para tentar reduzir a violência. Luiz, a gente vê de um lado, é aquele negócio, você tem o efeito manada aí, a turba, ela gosta de linchamento. A notícia que tenta encontrar defesa, direitos dos suspeitos, até de criminosos mesmo, aí é considerada como jogada para o lixo mesmo. Agora, nós temos várias instituições que surgiram nos últimos tempos de defesa de direitos individuais, o próprio Ministério Público tem uma atuação. Você está desanimado, você acha que tem que ir para as cortes internacionais, né? Mas qual o grau hoje que você vê de amadurecimento institucional brasileiro? Ainda é uma selva, porque uma coisa são as leis e práticas que vêm desde tempos imemoriais que se consolidam. Outra coisa são aqueles laivos de modernidade que começam a pipocar. Ainda é muito insuficiente essa tentativa de humanização, essa tentativa civilizatória em relação ao Brasil? Todos os profissionais da área jurídica que lutam para punir os desmandos e os abusos são dignos de elogios. Desgraçadamente são poucos. São poucos. Por várias razões, sobretudo em razões ideológicas, ou porque concorda que tenha que matar mesmo o menino da periferia, algo do tipo assim. Pois bem, quando as instituições falham no plano interno, não tem como, não há outro caminho que não seja buscar algum tipo de socorro, ou que pelo menos vale como denúncia no plano internacional, porque aí estraga a imagem do Brasil. Só uma curiosidade aí. Você tem vários juristas que surgiram aí na época da ditadura, defendendo presos políticos. Hoje, você tem juristas que fizeram nome. Mas ali parece que havia também, além do sentido humanitário, uma solidariedade de classe também, né? Porque eram jovens de classe média também que estavam lá, né? Claro, quando você tem vítimas de classe média, é outra história, porque você tem uma solidariedade de classe, sim, é verdade. Já quando você mata um periferia, um preto pobre de periferia, que é uma nova versão do PPP, preto pobre de periferia, é difícil encontrar essa solidariedade. Existe um defensor público ali, outro ali, Ministério Público, alguns promotores, mas de um modo geral, essa solidariedade não existe, porque falta, exatamente no Brasil, é o nosso grande pecado, a nossa estrutura hierarquizada, quem está em cima tem cabeça aristocrática e é muito personalista e só pensa nos interesses deles, e os de baixo que se danem. Mas isso é o quê? E aqui está uma chamada que a gente tem que fazer, Nassif, para as classes médias brasileiras, que são o equilíbrio. As classes médias jogam para cá ou para lá. As classes médias ficam omissas, não olham para essas classes periferizadas. Só que um dia chega nelas. Claro. Porque o abuso, o Estado totalitário, ele chega em você. Hitler não começou matando gente de classe média. Claro. Ele começou pegando todo mundo de baixo. De repente,
Todo mundo de classe média foi vítima de Hitler, que matou mais de 6 milhões de pessoas. Então, cuidado, não pode deixar o Estado sair aí além do que as leis permitem. E aí, de outro lado, as instituições têm que prestar atenção no que está subterrâneo. É o que nós chamamos de Estado subterrâneo e direito penal subterrâneo. Ou seja, são atuações abaixo da legalidade que essas não podem permitir. Não podem as instituições permitir, sob pena de o Brasil não ter uma imagem boa internacional, investidores podem não querer investir por causa disso e a intranquilidade aqui que a população hoje brasileira está indo para o caos. Nós estamos vendo lugares que já chegou o caos de ninguém mais ter coragem de sair à noite, toque de recolher, etc. Isso é o caos da sociedade. Destrói a sociedade inteira. Eu quero ver com a Débora, apesar dessa experiência de UPP ser no Rio de Janeiro, você tem contatos aí e conhece o que é a realidade da periferia, similar à realidade da favela. Como que você vê essa experiência de UPP? Nassif, eu estive lá, no Rio de Janeiro, há um mês atrás. Estou viajando agora na próxima semana para a Caminhada da Candelária, que a gente participa todo ano. Eu tive em comunidades pacificadas, né? E a gente tem contato porque as Mães de Maio era uma rede nacional, né? E o que nós vimos é que as UPPs, o inimigo das UPPs não é o tráfico de droga, porque o tráfico está lá. É a população, é as vistas privilegiadas. É um toque de terror que eles deram para a população, para poder a população abandonar, porque a gente vimos depoimento da comunidade, as contas de luz de 500, 600 reais, conta de água também quase nesse mesmo patamar, e a gente vê que as UPPs foi para tocar, expulsar aquela população que tanto lutou e sofreu naquelas comunidades. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines, enviada pelo portal www.brasilianas.org. Sara. Nós temos uma pergunta do Miro Alencar, do Rio de Janeiro, e ele quer saber sobre essa recente prisão preventiva, né, dos manifestantes no Rio de Janeiro, antes da final da Copa. Recebeu críticas favoráveis e contrárias nas redes sociais. E ele gostaria de saber como vocês avaliam essa decisão, né, da Secretaria de Segurança do Rio, de prender pessoas antes de realizarem um suposto ato. E também essa legislação endurecida aí por esse período da Copa. Como é que você vê, Lúcio? Isso, vamos lá. Essas prisões todas, porque foram efetivadas um dia antes do final da Copa, deu toda a sensação de algo que foi manobrado para que fosse assim. É preciso analisar caso a caso. De fato, tem gente que está se servindo das manifestações para praticar vandalismos, isso. Assim, abusos de quebrar tudo e etc. Isso tem. Esses casos excepcionais têm que merecer uma atenção especial da lei, e aí tem que ter um império da lei. Outros estavam ali porque estavam manifestando seus direitos, que é direito de manifestar seus direitos. Ali eu não vejo pressão. Então, a sensação é que desses 19, um ou outro pode estar envolvido com alguma coisa mais grave, os demais podem saber daqui a pouco, as provas não vão se sustentar. Não vejo como buscar provas para sustentar a prisão deste grupo. Legislação e atuação no período de Copa. Houve sim o governo foi e recuou. Ele queria colocar uma legislação nova no país para impedir quase que manifestações, ou pelo menos ele dizia que queria impedir a violência nas manifestações. Depois, agora ele recuou. Não vamos fazer isso. Na minha opinião, o que está aí, as leis já existentes, já basta. Não precisa, não mude mais leis, não adianta nada. O Brasil já reformou o Código Penal 155 vezes até a semana passada. 155 vezes. Qual crime diminuiu no país? Então, esse caminho de mudar leis, não vejo mais. Eu não acredito mais nesse caminho. É um caminho que eu não acredito. O que tem que fazer é melhorar
a efetividade da polícia, por exemplo, apurando homicídios, porque aí você tem a certeza do castigo. É outra história. É isso que nós não temos no Brasil hoje. Não há a certeza do castigo. Nem castigo para quem mata pessoas e é da periferia, nem castigo para quem mata gente da periferia. Não tem castigo. E nem castigo para os grandes que cometem crimes de corrupção. E nesse país afora, também não tem castigo. Ou seja, é muito pouco o castigo. A certeza do castigo entre nós é muito baixa. Isso é estimulante, sim, à delinquência. Ô, Débora, essa questão o clima de periferia hoje, como é que é ser um jovem de periferia hoje e a relação dele com a polícia? Medo. A gente, inclusive a própria população, né? Antigamente a gente tinha confiança na polícia. Eu sou uma, né? Tá aqui uma pessoa que confiava na polícia. Eu não confio na polícia. Quando a gente Seu filho tinha quantos anos? 29 anos. Né? E a gente vê que com o primeiro ano que nós saímos na rua para se manifestar os crimes de maio, a gente teve uma repressão. A repressão da polícia. Né? A gente pedimos para um comandante que a gente queria a guarda municipal, ver como é a inocência das mães. A gente queria a guarda municipal, que elas também estão alienadas nos extermínios, né? E pedimos, e o que a gente recebemos foi 3 guardas municipal na época, foi até uma piada, e vários carros de polícia e vários carros com policiais encapuçados, com os corpos para fora, cantando pneu para tentar intimidar o movimento Mãe de Maio, né? E o movimento parece que foi uma munição, porque o movimento não se calou e nem vai se calar nunca. A gente, enquanto não tiver resposta para esses crimes, a gente nunca vai se calar. E talvez quando vir a resposta, aí que a gente vai enfrentar mesmo, até mudar esse paradigma total que existe no Brasil contra a impunidade. A gente luta contra a impunidade. O programa Brasilianas.org sobre o genocídio brasileiro termina por aqui. Agradeço muito a participação do jurista e diretor-presidente do Instituto Avante Brasil, Luiz Flávio Gomes, e da fundadora e coordenadora do Movimento Mães de Maio, Débora Maria da Silva. Também agradeço a colaboração da jornalista Sara Kines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite.